Eu tenho produzido, eu estou com 47 e desde os 40 tenho produzido alguns projetos e praticamente todos são relacionados com a minha terra, e costumo dizer que os Açores têm esta característica peculiar, dá a ideia de que podes dar uma chapada na câmara e quando ela ficar a apontar, mesmo que não tenhas feito a bolha e o horizonte esteja torto, ficas bem. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que nas horas vagas consomem muito conteúdo para vos dizer exatamente o que não podem perder. Eu sou a Inês Braga Sampaio e quando o dia corre bem, às 5 para a meia-noite já estou a dormir há muito. Eu sou o João Malheiro, tenho que confessar que não gosto de pastéis de nata com canela. E eu sou a Daniela Espírito Santo e já não me lembro do meu primeiro encontro, mas quem sabe dos primeiros encontros é o nosso convidado de hoje, argumentista, apresentador de televisão e comediante, tem o seu próprio podcast, Homens de uma Certa Idade, com António Raminhos e Marco Horácio, e ficou conhecido no programa 5 para a meia-noite como Boinas, por andar sempre de cucuruto tapado. Sim. Agora estreia-se na realização cinematográfica com a curta-metragem First Date. Bem-vindo, Luís Filipe É Borges. um gosto enorme, obrigado. Parabéns pela vossa introdução, que é muito fixe. Muito obrigado. De vocês próprios, já tinha adorado no primeiro episódio com a Galvão. Muito obrigada. Tu, por agora estás no circuito de festivais, mas quando é que Exato. vamos poder ver First Date? Vamos já é essa, boa. Então, o filminho teve uma estreia na Ilha do Pico, que é onde foi filmado na íntegra. Teve uma estreia com uma versão, que não é a versão oficial, é uma versão de 18 minutos. Uma versão que eu gosto muito, mas que tinha que ser diferente daquela que mandamos para os festivais, senão, descobri eu, os festivais são muito esquisitos. Já mostrou isto em público, então não se pode candidatar. Ok. Pois. E a nossa versão oficial tem 15 minutos, 14 minutos e 57 segundos. Essa está a fazer o tal circuito, que dura pelo menos um ano. Portanto, a minha expectativa é que no Natal, janeiro, seja possível disponibilizá-lo. Será certamente na região, em salas da Nós Açores, passa a publicidade, e eu gostava muito e hei de conseguir levá-lo a cada ilha e, em sala e que seja de acesso gratuito, e também gostava muito e ainda fazer esforços para, no continente, ser uma daquelas curtas que tu pagas o bilhete para um filme e uma longa e levas ali um brindezinho. Como fazia a Antes. Disney muitas vezes. Sim, exatamente. Eu adoro essa prática, eu confesso. Ora bem, a tua visita aqui, Luís Filipe Borges, aos nossos estúdios não é mera casualidade. Além do First Date, o Dia dos Açores é esta semana, 6 de junho, e não há melhor forma de o celebrar que com um notável açoriano. Muito É obrigado. isso. Já lá vamos ao Luís Filipe Borges, aos Açores e ao First Date. Por agora, as novidades da semana. In Slavic mythology, Está aí o primeiro blockbuster de junho. Ballerina é um spin-off do universo John Wick que fala de uma assassina especializada que procura vingança contra as pessoas que mataram a sua família. Como é habitual, podemos contar com grandes sequências de ação que misturam artes marciais com pistolas, mas desta vez o protagonista não é Keanu Reeves. É sim a atriz cubana Ana de Armas. Um nome apropriado para a estrela de um filme que conta também com Norman Reedus, Ian McShane e ainda Lance Reddick num dos últimos papéis que o ator filmou antes da sua morte. O filme estreia-se esta quinta-feira nos cinemas. Também esta semana há um novo filme português para ver em sala. Portugueses celebra 13 canções que marcaram a cultura de Portugal numa narrativa musical que atravessa o fim da ditadura do Estado Novo. Obras de artistas como Zeca Afonso, José Mário Branco, Fausto, Sérgio Godinho, Fernando Tordo e Sofia de Melo Breiner são interpretadas por 50 atores e atrizes sob direção musical de Lúcia Muniz. Uma experiência diferente do habitual, escrita e realizada por Vicente Alves do O. E quem nos traz também sempre um filme diferente do habitual é Wes Anderson. Na semana passada não tivemos oportunidade, mas não queremos deixar de assinalar que o novo filme do realizador já está disponível nas salas de cinema. O Esquema Fenício tem Benicio del Toro no papel de um magnata europeu envolvido nas indústrias de armamento e aviação, cuja vida é marcada por acontecimentos inusitados e o facto de ter 10 filhos. E um deles é a Freira Liesl, interpretada por Mia Trippleton, um nome que pode não dizer muito, mas o da mãe dirá com certeza
é filha da Kate Winslet e, pelo que já vimos dela, digo já, filha depois sabe nadar. O elenco de O Esquema Fenício, como sempre, é de luxo. Michael Cera, Riz Ahmed, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Willem Dafoe e muitos outros preenchem este filme de espionagem bem à moda de Wes Anderson. Por fim, damos um salto ao streaming para avisar que se estreou esta quarta-feira a segunda temporada de ADN do Crime. A série brasileira retrata uma unidade de elite da polícia que tem de enfrentar um gangue criminoso num jogo de astúcia e, claro está, muita ação. Para os nossos ouvintes mais atentos, esta foi uma das produções que o David Chano Cordeiro falou num dos nossos episódios anteriores e participou como duplo. E se estão interessados nessa série, podem andar para trás e ouvir o David a explicar melhor porque é que a devem ver. Mas por agora, fiquem por aí porque vamos voltar à conversa com o convidado desta semana, o Luís Filipe Borges. First Date junta Romano, um português, e Melissa, uma norte-americana, que se conhecem pessoalmente pela primeira vez desde que começaram a falar numa aplicação de encontros. Os Açores foram elo de ligação na conversa e agora são o ponto de encontro. O que se segue é uma comédia romântica que brinca com alguns clichês do género. Luís Filipe, a tua estreia na realização em filme seria sempre com os Açores como pano de fundo? Seria sempre. Eu tenho produzido, eu estou com 47 e desde os 40 tenho produzido alguns projetos praticamente todos são relacionados com a minha terra e costumo dizer que os Açores têm esta característica peculiar da ideia de que podes dar uma chapada na câmara e quando ela ficar a apontar, mesmo que não tenhas feito a bolha e o horizonte esteja torto, ficas bem. Filme foi a primeira vez, o género não o tinha previsto, mas eu durante muitos anos, até aos meus 30 e poucos, adorava comédias românticas, adorava. E tinha que ver com frequência, senão ressacava. E este filminho aconteceu porque houve uma iniciativa interessante, que foi o Prémio Curta Pico, lançado pelos 3 municípios da ilha e pela Miratec Arts, que é uma extraordinária associação cultural, liderada pela outra montanha que o Pico tem, que é um rapaz chamado Terry Costa. Tu candidatavas-te no início, só tinhas que apresentar basicamente uma sinopse, uma storyline e pouco mais. Penso que houve 52 candidaturas e depois escolhiam 3 finalistas e esses 3 finalistas tinham que apresentar o guião completo, orçamento, equipa. E depois esses 3 projetos foram entregues ao Rui Vieira, realizador feilense, diretor criativo da Playground, e ao Augusto Fraga, e foram eles que tomaram a decisão final, sem folhas de capa, portanto eles não sabiam quem eram os autores daqueles 3 finalistas. Uma das condições deste prémio, que atribuía 10.000 euros, que é uma verba simpática para curta, era obviamente que o filme tinha que ter uma percentagem razoável rodado na ilha. E ocorreu-me que, não descobri a roda, mas ocorreu-me que uma viagem com o seu quê de romântico, em que supostamente uma das pessoas está a ser conduzida pela outra a conhecer um território, era uma forma orgânica de ter a ilha como personagem também. O que é realmente fixe, acho eu, nesta curtinha, é que ela assenta numa absoluta mentira. O rapaz está desesperado para conhecer a rapariga com quem fala online e diz que é dos Açores, quando na verdade, pronto, nunca lá pôs os pés. E portanto ele tem esta bota Alerta spoiler. Não, mas isto é É a premissa. É isso. E sabemos isso logo nos primeiros 2 minutos da trama, não é? Tens uma carreira que passa muito pela televisão, como ator e escritor, e com grande foco na comédia. Tens projetos super conhecidos, como A Revolta dos Pastéis de Nata ou 5 para a Meia-Noite. E também foste argumentista em sucessos como Liberdade 21 e Conta-me Como Foi. O que é que te levou agora a seguir esta direção? E como é que tu equilibras tudo? Com a televisão, os podcasts, peças de teatro, espetáculos de stand-up e agora filmes? A minha mãe, quando está zangada comigo, tem uma frase que é: tu não queres mesmo morrer estúpido. e ela tem razão. É uma curiosidade enorme por uma data de coisas, todas unidas pelo abrangente país da comunicação, vá. Assim mais a sério, eu diria que quando eu comecei a ler livros, graças à maravilhosa Biblioteca Itinerante da Fundação Carlos de Gulbenkian, cheguei, talvez cedo demais, por volta dos 16, 17, sim, cheguei aos beatnik e, em particular, o Jack Kerouac ficou-me
marcado. E o conceito de intuição do tempo ficou mesmo indelevelmente marcado, ou seja, a ideia de que isto é tudo muito curto. E, portanto, ainda estava a sair da adolescência e já estava tipo, é preciso fazer coisas. Com sede de fazer coisas. Exatamente. E pronto, muitas vezes com prejuízo da vida pessoal, com prejuízo de relações, ainda por cima sou muito desorganizado, mas na idade com que estou, a caminho dos 50, também já não me parece que vai melhorar nesse aspecto. E em relação a realizar, era um sonho que eu tinha há muito tempo, e, basicamente desde essa época, quando eu ainda nem sequer tinha qualquer experiência ou qualquer ideia de que pudesse vir a trabalhar na área, pelo menos do audiovisual. Mas pronto, era um espectador ávido. Tenho muitas saudades do tempo dos clubes de vídeo. A minha primeira semana de férias, quando eu era universitário e voltava à ilha, e eu não estou a exagerar, eu saía de casa, ia buscar 4 filmes, alugava 4 filmes, via os 4 filmes, levava-os no dia a seguir e trazia mais 4 filmes. E passava assim uma semana inteira. Podia eventualmente ir beber um cafezinho à noite com amigos, mas essa semana não ia para a praia, não... Essa semana só de cinema era sagrada. Até para fugir ao curso de Direito, não é? Sim, talvez fosse uma alienação, sim. Eu não me arrependo de ter feito Direito, mas só não me arrependo de ter feito Direito por causa de todas as coisas paralelas ao Direito. Claro. Como ter feito parte do grupo de teatro da faculdade, o Cénico de Direito, que foi a melhor experiência que eu tive relacionada com a faculdade e que foram amigos que me escreveram sem me dizer nada. Tipo, amigos viram que eu talvez pudesse ter jeito e talvez tenham entendido também que aquilo me faria bem, porque eu sou uma pessoa naturalmente tímida e fez, sem dúvida. E quando chegámos a este filminho, foi só uma oportunidade de provar a mim próprio, deixa ver se sou capaz. Portanto, eu já sabia que era capaz de produzir, sabia que era capaz de escrever, deixa-me ver se sou capaz de fazer isto. É evidente que eu não escrevi, nem produzi, nem realizei o Citizen Kane. Mas fiz exatamente o filminho que eu queria fazer. Exatamente. Estás orgulhoso do filme? Estou. É exatamente o que eu queria que fosse. Acho que apesar de tudo tem uma gramática visual. Há 2 ou 3 momentos que me orgulho bastante. E depois tenho sido super surpreendido, porque, como vocês sabem, em termos críticos, a comédia é, à partida, depreciada, né? Desde logo. Se há comédia se junta ao romance, pior ainda. Haverá umas... É o parente pobre do parente pobre. É, o parente pobre. E boa, ótima expressão. Haverá umas raríssimas exceções. Billy Wilder, talvez. O Rob Reiner, talvez. Nora Ephron. E mesmo assim, se formos a ver... Alguém tem que ceder. É um filmaço. É um filmaço. Com a Diane Keaton e o Jack Nicholson. Esta coisa de, no nosso primeiro trimestre aí, em circulação, neste circuito dos festivais, chegarem belas notícias da Índia até à Escócia. No próximo fim de semana vai ter a sua estreia num festival americano. Filipinas, Índia já vai 3 festivais. É bonito. Sim. E dá, obviamente, vontade de fazer mais. O mais há de ser uma longa, um dia, que por acaso está escrita, mas que, pronto, eu fiz esta curta com 20.000 euros, portanto tinha 10.000 do prémio e fui buscar mais 10.000. Fila como deve ser, com o material que queria, a pagar às pessoas decentemente. Acho que para mim sobraram 48 euros, coisa que o valha. Onde é que os gastaste? Exato. Mas essa longa-metragem também vai ser nos Açores? Também se passa nos Açores? Na história, sim, parte dela tem 2 Sim. cronologias e há uma que é nos Açores, sim. Tu há bocado estavas a falar que já tens outros projetos, já tinhas feito outros projetos nos Açores. Sim. Agora tens esta curta, essa longa eventualmente também terá uma parte. O que é que te leva sempre aos Açores? O que é que como é que os Açores te inspiram para os teus trabalhos e os teus projetos? Eu acho que, e isto é comum a todos os açorianos, acho mesmo. Para já o apego à terra é particularmente forte. E é capaz
ser fácil de entender no sentido em que, obviamente, que há alentejanos orgulhosíssimos, há algarvios orgulhosíssimos, há nortenhos orgulhosíssimos, mas quando tu vives literalmente no meio do oceano e estás mais sujeito ao risco, à intempérie, à calamidade, ainda por cima vives num território muito espartilhado, são 9 ilhas ao longo de 600 quilómetros de mar, eu acho que isso te dá uma perseverança diferente. Os Açores são povoados há 6 séculos, praticamente, e só nesses 6 séculos há registro de 120 desastres naturais. Entre terremotos, erupções, tempestades horrendas, não é? Portanto, acho que há um orgulho especial nesses antepassados que foram e ficaram ali. E vamos ser honestos, Medeu e filmar nos Açores quase que meio batota, não é? Porque era aquilo que dizias há pouco, dás um pontapé na câmara e filmas qualquer coisa de maravilhoso. Ou pronto, uma palmada para não ser tão agressivo. Exato. Sendo que o reverso dessa medalha é que o tempo é muito instável. Eu fiz o filme em 7 dias e eu sabia que só precisava de 5. E felizmente já tinha a experiência suficiente para não, marca 7. E ainda bem que marquei 7, porque nas primeiras 48 horas não se passou nada, chovia torrencialmente. O filme é, tirando uma cena, 2, é quase todo em exteriores, portanto, durante 48 horas foi tipo, meu Deus, e se estas 48 horas se transformam em... É o desafio Exato. É o desafio do exterior ser uma parte tão valiosa até para o próprio filme, não é? Sim, nos Açores. Exato. E continuando no filme, lá está, há uns mal-entendidos entre as duas personagens e o filme brinca com alguns dos clichês das comédias românticas. Como é que foi para ti, ao escrever e também a realizar, brincar com este género? Pronto, como eu estava muito familiarizado com o género e as minhas influências, as minhas referências eram a Nora Ephron e o Richard Curtis, sobretudo estes dois. Também houve o desafio engraçado de escrever em inglês. Faz sentido que o filme seja essencialmente falado em inglês, porque a protagonista feminina é americana. Havia 2 ou 3 coisas com que eu queria brincar e acho que o filme brinca bem, sem estragar muito, a cena do beijinho à chuva. Sim. Todas as comédias românticas têm que ter o beijo à chuva e normalmente isso é o clímax. E aqui há um beijo à chuva, mas que não é o clímax. Sim, exatamente. É uma fantasia da cabeça dele e eu gosto particularmente de como essa sequência foi escrita e filmada. E esse beijo à chuva nem dava jeito que houvesse chuva torrencial, porque... Exato. Estragava a piada. E outra coisa é que me dá imenso gozo, e o meu amigo Nuno Janeiro foi basicamente 24 horas ao pico só para fazer aquilo. Normalmente, até neste tipo de filmes, há sempre um papel feminino que é de uma certa objetificação. Há sempre o canhão que está lá para ser sensualíssimo e não sei o quê. E aqui o objeto sexual é um gajo, é um pastor que aparece de cajado e em tronco nu. Aliás, houve um momento muito engraçado. Alerta spoiler. Sim. Houve um momento muito engraçado. Ele vem, a nossa make-up artist, a Nicole, que é baixinha, super querida, ela maquilhou o Janeiro, não é? O pastor, tronco nu com o seu cajado, e ela pôs-lhe terra no tronco. E quando ela acabou, já estás, depois virou-se para o resto das pessoas, assim com as mãozinhas ainda castanhas, e disse: ponto mais alto da minha carreira. e outra coisa que eu acho fixe, e acho que também brincámos com isso, é a esmagadora maioria das vezes posso estar a ser injusto, mas acho que não. Na maioria das vezes, ainda que o coração possa estar no sítio certo, normalmente há aqui neste género de filme, e não só, há sempre aqui uma relação de caçador e presa. E o homem é o caçador, e vamos ver se ele vai seduzir aquela mulher. E aqui não dá mesmo para spoiler, a nossa protagonista feminina sabe muito mais do que aparenta, não é? Aliás, eu vejo-a como alguém... Só vocês é que vão perceber isto porque viram o filme. Eu vejo-a como alguém que, se eu não me apaixonar por este gajo, pelo menos vou-lhe dar uma ou duas e está-se bem. E já é bem e já vou bem entretida para casa. Beijocas. Sim. Tu és da Ilha Terceira, mas... Concebido em São Miguel. E é a Exatamente. minha ilha favorita, é o Pico.
E vê-se isso também na curta. Mas agora nós temos, lá está, Rabo de Peixe, temos First Date nos Açores. A série Azul do Pedro Varela. Exatamente, ou seja, cada vez mais o mundo audiovisual explora o arquipélago. Mas o que é que ainda há para ver nos Açores e que histórias é que ainda há para contar? Há histórias inacreditáveis. Inacreditáveis. Histórias Ao para as- nível de cocaína que dá. Não, a outros níveis. Nós temos. Há imensas histórias. Por exemplo, a minha ilha, há uma figura mítica na história da terceira. A terceira foi o centro administrativo do arquipélago durante muito tempo. E, quando Portugal caiu sobre o domínio filipino, Angra do Heroísmo não se submeteu e, portanto, foi capital do reino durante 2 anos. E o que acontece é os espanhóis invadem uma vez e são repelidos. E são repelidos, aparentemente, e depois, obviamente, há registro de que esta senhora existiu e há registros de que teve atos heroicos, mas depois foi certamente criada. Quem conta um conto acrescenta um ponto. Mas Brianda... Como a padeira de Alves Barrota. Exato. Mas pronto, Brianda Pereira era uma mulher de classe alta que possuía terras. Os espanhóis tentaram entrar por uma zona chamada Baía da Salga, que é hoje uma zona balnear muito recomendável, e foram avistados. Mas já estavam nas terras e começaram a deitar fogo. Ela era uma mulher, segundo consta, atraente e, portanto, foi alvo de desejo dos invasores e ela conseguiu instigar o povo a pegar no que tinha à mão para ir contra homens armados de Castela. Esta história, né, ainda por cima com uma figura feminina como protagonista, o marido dela chega a estar, o marido e um dos filhos chega a estar detido pelos espanhóis. É uma história fantástica. Mas temos outra, Peter Francisco. Peter Francisco foi um braço direito de George Washington, um dos founding fathers dos Estados Unidos, e o Pedro Francisco ou Peter Francis tem estátuas nos Estados Unidos e é uma figura também mítica. Era aparentemente um soldado gigantesco e uma espécie de El Cid, um tipo imbatível que chegou aos Estados Unidos em criança. Terá sido muito provavelmente levado por uns marinheiros que pararam no porto e o puto ou meteu-se no barco ou acharam graça ao miúdo e ele lá foi. Há uma história real que resulta num livro fantástico chamado Ilha América, que é um grande filme ou uma grande série à espera de acontecer, que é a história de um miúdo de 16 anos à época que enfiou-se por um trem de aterragem, que o sonho dele era ir para os Estados Unidos e conseguiu 2 coisas inacreditáveis. Foi a primeira, não morrer. Exato. Porque teve uma sorte do caraças, aquele avião em particular não atingia a altitude em que tu, mesmo que te agarres, congelaste e foste. E a segunda coisa incrível que ele conseguiu foi, não chegou, o avião era de uma companhia venezuelana e fazia uma escala nas Bermudas e ele é descoberto nas Bermudas, só que o comandante empatiza com este miúdo, que não sabe falar inglês, mas pronto, espanhol, português, eles lá se iam entendendo. Há, claro, uma questão diplomática para resolver. Este miúdo vai ter que ser recambiado. Mas o comandante torna-se uma espécie de figura paterna, toma conta dele, tenta garantir que não lhe acontece nada de mal. O miúdo apaixona-se por uma das filhas do comandante. Quando finalmente volta para Portugal, tem que passar pela António Maria Cardoso. Por causa daquilo que fez, tem que ir à PIDE. Na PIDE terá levado uns caldos valentes e depois, quando volta para a ilha, leva uma carga de porrada do pai. Pois. Do pai. E depois ele só consegue efetivamente ir para os Estados Unidos muitos anos mais tarde. Sim. E com um bilhete normal. Mas isto são grandes histórias que custam muito dinheiro, porque são coisas de época, não é? Ainda por cima. Claro. Mas fogo, não É nos um falta. rabo de peixe 4 à espera Não, da conta. ficam aqui todas estas dicas e se mais ninguém fazer, podes ser tu a fazer algumas delas. Eu gostava muito, mas é mesmo... Eu escrevi uma vez um filme porque me foi encomendado. E foi mesmo dito, o produtor queria um comedy, um buddy movie de ação com romance. E eu fiz isso e chama-se Lost and Found e é a história de há um MacGuffin, há um dispositivo que um agente da CIA
tem que se libertar dele porque está a ser perseguido por fundamentalistas islâmicos e liberta-se do dispositivo na mala de uma rapariga no aeroporto de Faro. Para, se for apanhado, pelo menos não apanham esse dispositivo, que a gente nunca sabe o que é que contém, nem interessa, não é? Sim. Mas depois, ação, porrada, ele fica para morrer, parece mesmo que morreu. A rapariga perde a mala vai parar a Alcântara, a secção de perdidos e achados da PSP, que é uma secção que existe mesmo e que é profundamente aborrecida e que tem salas maravilhosas, tipo tem uma sala com uma estante que só tem bacalhaus. Há pessoas que perdem bacalhaus suficientes para haver uma estante só de bacalhau. E na secção de perdidos e achados da PSP há um polícia que nunca disparou a arma na vida, como é óbvio. E depois o filme é a relação entre a belíssima moça que está à procura da sua mala, o agente da CIA que afinal não morreu e where the fuck is the USB device, e um polícia dos perdidos e achados português que não fala inglês e que nunca disparou a sua pistola. Pá, custa 4 milhões, pronto. Portanto, nunca vai ser feito. Nunca vai ser feito. Mas então há mesmo algo que vai acontecer, então? Bom, eu vou, não realizado por mim, mas e não posso ainda falar muito sobre isso, mas eu vou escrever, e sou um dos autores de uma série que será realizada pelo Manuel Pureza e que terá contornos muito interessantes de thriller, suspense, sobrenatural, e vou escrevê-la com grandes amigos. Andamos na luta desta série há muito tempo. E estou neste momento a produzir a sequela dos Mal Amanhados, que foi a minha declaração de amor à minha terra. Depois há mais uma coisa que eu não posso falar. Pronto, fica o segredo para ser desvendado mais tarde. Exatamente. Luís Filipe Borges, açoriano e realizador da curta-metragem First Date, que se passa nos Açores. Obrigada por teres vindo ao nosso podcast. Foi um prazer enorme. Mas não penses que te escapas já. Os 30 nem segundos, pensar. não é? Exatamente. Exato. Que não é a prisão do Pico, é a prisão da Watch Já Party. começamos a ganhar fama de prender os nossos convidados. Não te assustes, não te vamos manter aqui preso indefinidamente, é só por 30 segundos. Ora, no final de cada episódio fazemos uma recomendação ou contraindicação de um filme ou uma série para ver este fim de semana, mas há um senão, é que tens apenas 30 segundos e nós vamos cronometrar. Certíssimo. Estás Exato. pronto? Estou aqui com o cronómetro Vamos a na mão. isto? À vontade. Eu tinha pensado inicialmente por instinto em dizer mal, mas não, vou dizer bem. Pesquisem a maravilhosa série Até que a Vida nos Separe, realizada por Manuel Pureza, escrita por Tiago R. Santos, Hugo Gonçalves e João Toro, de salvo erro 8 episódios, está na Netflix, é uma perfeita maravilha e a premissa é o casal paixão, maravilhosamente interpretados por Rita Loureiro e Dinarte Branco. É um casal que tem um negócio de alugar a quinta para casamentos e estão em pleno processo de divórcio. Excelente, mesmo a um Genial. segundo dos 30 segundos. Perfeito. Espetáculo. E eu fiquei com mesmo muita vontade de ver, Sim, foi efetivamente. muito bem vendido. Foi bem fixe, vendido. E assim chegamos ao fim deste episódio do podcast Watch Party e aproveito para agradecer novamente ao Luís Filipe Borges pela tua presença. Podem ver First Date alguns no tempo Alguns não têm, exatamente. e alguns em Portugal continental, esperamos, Também. daqui a uns tempos. E no entretanto podem celebrar o Dia dos Açores, a 6 de junho, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. De preferência nos Açores, talvez. Por que não? Por que não? No próximo episódio, mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos sempre uma nova Watch Party todas as semanas às quintas-feiras. Até lá podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença, em rr.pt. Este podcast tem sonoplastia de Beatriz Garcia e Diogo Casinhas, sonorização de Paulo Teixeira e ilustração de Rodrigo Machado.